Agora, nesse livro eu tinha oportunidade, né, eu achei que eu tinha oportunidade de falar mais, não só nele, como na minha relação com ele, porque a partir de 58, depois que eu voltei de um dos meus exílios, eu, com 21 anos na época, até a morte dele, quer dizer, num período de 32 anos, eu tive um convívio muito estreito com ele, acabei sendo assessora assim, do trabalho político dele, e, enfim, foi um convívio muito estreito nesses últimos 32 anos da vida dele. Na infância eu tive pouca oportunidade de conviver com o pai, mas eu fui educada numa família comunista pela minha avó, que morreu ainda quando eu tinha apenas 6 anos, e principalmente pela minha tia, a irmã mais moça do meu pai, a Lígia Prestes, que foi que realmente se transformou na minha mãe, né? Me criou desde 1 ano, a vida toda foi ela que me criou e educou, e as minhas outras 3 tias que também tiveram influência na minha criação. Essas mulheres da minha família, eu achei que era interessante também resgatar a participação delas, né? Da minha avó, da minha bisavó gaúcha, que também foi uma mulher muito enérgica, que já com cerca de 90 anos, lá de Porto Alegre, onde ela vivia, escreveu às autoridades brasileiras protestando contra as arbitrariedades que estavam sendo cometidas contra o neto, né, Luiz Carlos Prestes, que estava preso no Rio de Janeiro. Então ela era uma mulher também muito corajosa, muito decidida, e que influenciou muito na educação da própria Leocádia, né? Então a minha bisavó, a minha avó e as minhas 4 tias realmente foram pessoas, além da Olga, mas enfim, sobre a Olga eu já tinha inclusive escrito todo um livro que foi lançado há 2 anos atrás, né? E então falar mais sobre a participação dessas mulheres na minha vida e na vida política, né? Elas todas eram, a bisavó não, mas as outras todas eram comunistas, tiveram militância, a bisavó não, mas as outras todas eram comunistas, tiveram militância, viu? Participaram, viveram na União Soviética, participaram inclusive do processo lá de defesa antiaérea de Moscou, no período que estavam lá. Enfim, tem assim, muita coisa interessante a respeito dessas mulheres da minha família. E depois a luta política, né? Quer dizer, desde que eu regressei ao Brasil, estou dizendo isso, final de 57, início de 58, eu me engajei no Partido Comunista, fui militante no movimento estudantil da época, lá no Rio de Janeiro, que era um movimento, os comunistas tinham uma participação importante no movimento estudantil, na UNE, né? Depois do golpe, a participação no golpe, enfim, uma série de acontecimentos, né? A minha atividade no partido, inclusive na clandestinidade, né? Durante o período da ditadura, a necessidade de ir para o exílio, porque também, como muitos outros brasileiros, fui condenada, perseguida, né? Se não tivesse conseguido, porque era uma época assim, que se eu fosse presa ali, provavelmente estaria entre os desaparecidos, como tantos outros. Felizmente eu consegui me salvar a tempo, sempre com muita solidariedade. Eu sou uma pessoa que sempre recebi muita solidariedade, não só de brasileiros, mas de povos do mundo inteiro, da União Soviética e de outros países, do México, da França. Por isso eu frequentemente digo que sou filha da solidariedade internacional. Quer dizer, eu sempre recebi muita solidariedade e por isso eu acho que é muito importante os jovens se formarem nessa mentalidade. Precisa ser solidário com os outros povos, ser solidário com as lutas dos outros povos, em primeiro lugar, os nossos vizinhos aqui, latino-americanos, né? Mas não só. A luta dos outros povos pela liberdade, pela emancipação nacional, contra o capitalismo, é a nossa luta também, com certeza. Né? Não por acaso Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista: proletários de todos os países unidos. Isso é fundamental, né? Então é isso, eu conto aí a minha atividade no Partido Comunista, eu cheguei a ser da direção do partido, divergências muito sérias, né, do meu pai e do nosso grupo que o apoiava com a direção do PCB, né, a nossa ruptura com o PCB, quer dizer, então eu acho que são uma série de experiências de vida e experiências políticas que, de repente, podem ajudar aos jovens, né, na sua formação. Quer dizer, então, os livros que eu escrevo, eu dirijo principalmente aos jovens, que eu acho que os jovens é que pertencem ao futuro, os jovens é que vão, enfim, construir esse país daqui para diante. Né? Então, resumidamente, é isso.